Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos novamente aqui com o time completo, eu, Fernando Soubia, Rafa Garcês e Gina Muniz. Hoje para falar de um tema pesado, falar sobre necropolítica e sobre... Hoje gravamos no dia 31 de julho, então claro que a gente vai falar de toda essa ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e as suas consequências e como isso liga com a ideia de necropolítica. Vocês devem estar sabendo, claro, que houve uma ação da Polícia Militar em uma comunidade vulnerabilizada em São Paulo em razão da morte de um policial militar em uma ação também da Polícia Militar 1 ou 2 dias antes. Claro, a morte do policial militar é algo a ser profundamente lamentada, né? Direitos humanos, evidentemente, que não servem apenas e tão somente para, como sustenta, né, esse discurso político maniqueísta, apenas para bandido, apenas para os criminalizados, não, é para todos. Então, a perda da vida de um policial militar em serviço, da forma como aconteceu, é algo que deve ser profundamente lamentada e devem ser tomadas medidas para se evitar que isso ocorra. Dito isso, a resposta dada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo é algo digna de filme de terror. Porque o que aconteceu? Na data de hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz uma incursão naquela determinada comunidade para, né, ou com a justificativa de se encontrar o autor deste homicídio, do homicídio do policial militar, e, durante esta incursão, pratica os mais diversos delitos. Existem relatos de tortura, existem relatos de execuções extrajudiciais sumárias, homicídios mesmo, né, para usar o termo correto. Existe informação de violação de domicílio, etc., todo tipo de irregularidade e crimes, numa verdadeira manifestação do que Zaffaroni chama de sistema penal subterrâneo. E onde entra o conceito de necropolítica? O conceito de necropolítica, gente, é um conceito elaborado e trabalhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, de acordo com o qual a necropolítica é uma forma de manifestação da soberania, onde, ao manifestar, ao exercer a soberania, o Estado não usa apenas das regras existentes dentro do Estado de Direito, mas sim usa da sua potência para decidir quem vive e quem morre. É literalmente, ao invés de usar a estrutura do Estado dentro das regras do jogo, parte-se de um status ou de um momento ali onde o Estado pode decidir quem vive e quem morre. Uma ação como essa, onde a polícia militar faz uma incursão numa comunidade vulnerabilizada, e até este momento em que gravamos o podcast, foram contabilizadas 12 mortes. Então, o Estado entra e decide impor a sua presença mediante a morte. Isso é necropolítica. É claro que isso é executado, esse tipo de ação é realizada nas comunidades vulnerabilizadas, porque os componentes dessas comunidades, como a gente já disse mais de uma vez aqui, são, né, o que também Achille Mbembe define como homens ou seres matáveis, o homo sacer. São dispensáveis. Ninguém vai sentir falta. Não vão causar uma repercussão negativa para o Estado. E, gente, Gina, Rafa, eu não sei se vocês viram, mas as notícias que eu vi são de causar uma repulsa, porque esse tipo de ação não é nem novidade. Não é novidade. A Rafa, no Rio de Janeiro, com as incursões que a Polícia Militar faz nas favelas, até isso foi a razão de existir da DPF 635, né? E a gente já chega lá. Mas este caso específico tem elementos aterrorizantes. Por exemplo, câmeras corporais deliberadamente desligadas durante a ação. Um Sempre, policial... né, Fernando? Sempre, né? Pois é, né? Um policial, Rafa, olha o assinte
um dos policiais fez essencialmente um live streaming do massacre. Ele foi postando nos stories como placar. Hã? Foi postando nos stories no Instagram. Placar atual, 7-1. Agora são 8-1. Foi mais um para a vala, 10-1. Foi postando 1-1. E aí o Estado de São Paulo vai agora dizer que não, foi uma ação legítima, todas as mortes que ocorreram foram em legítima defesa de terceiro, ou como alguns absurdamente colocam, né? Exercício regular de direito, porque aparentemente existe um direito de matar também. Então, veja, os elementos apontam claramente para um massacre. Voltando, né, às terminologias utilizadas pelo Zaffaroni, é um massacre em andamento. Eu nunca tinha visto algo desse jeito, com essa exposição midiática e essa naturalização, falando assim mesmo, e que se foda, quem não gostar, vai para outro lugar. Eu fiquei... Quem não gostar não é cidadão do bem. É essa turma de direitos humanos. Não, e aqui na DPF, né, Fernando, a 635 do Rio, uma das últimas movimentações que nós tivemos foi justamente o pedido de informações do ministro Fachin, que se deu agora em junho de 2023, aqui a petição dele, porque o BOP e o CORE, né, que são os dois batalhões com maior letalidade do Estado, o governador entendeu por não implementar as câmeras corporais. Foi dado prazo de 180 dias e deixou. E aí ficou naquela escolha, né? Botou ali, compraram-se milhares de câmeras para batalhões, aquilo que a gente até falou, de turista em Copacabana, para os batalhões que não têm alta letalidade. Os que vão realmente para o enfrentamento dessa população, né? Essas pessoas invisibilizadas, essas pessoas cujas vidas não têm nenhum valor, né? Infelizmente, no nosso sistema de justiça, quando um policial faz um score numa rede social como essa, né, Fernando? Ele está totalmente certo de que ele tem o apoio das pessoas, que ele não vai ser punido, né? Que essas pessoas mereciam morrer num processo sumário. E aí, quando a gente vê uma política de Estado, como do Rio de Janeiro, em que houve a necessidade da defensoria, de novo, provocar, olha, esses batalhões, os mais letais, não colocaram as câmeras. Onde seria mais importante o controle para que efetivamente nós evitássemos essa necropolítica nesses batalhões. A ADPF deu os 180 dias, né, que nós já comentamos aqui, naquela decisão muito importante do ministro Schietti, a 598.051, das invasões domiciliares, ele determinou também um prazo de 1 ano para os estados instituírem as câmeras corporais. Só que aí o Supremo foi lá e falou que não poderia, mas no Rio de Janeiro, por meio da DPF 635, nós tivemos essa determinação. Aí você vem em São Paulo, só que interrompeu o Fernando 2 horas, no momento de uma operação nesse nível, as câmeras não funcionam. Misteriosamente, já não funcionou direito. Todas as câmeras, né, Bobinha. Fernando? Coincidência, né? Coincidência. Não, e tem relatos deles usando aquelas máscaras com caveira e tal. Sabe, o negócio foi uma execução. E assim, cara, Rio de Janeiro inspired, né? Se inspirou no Rio de Janeiro, né? quando chega ao conhecimento, ou quando é retratado pela indústria audiovisual, é porque o negócio já é lugar comum. E exatamente essa conduta é que é retratada no filme Tropa de Elite. Quando morre lá um policial do BOP, né? Quando não lembro o nome da personagem, e aí o BOP sobe o morro lá para matar quem tiver que matar e levar tudo. Ali não existe mais regra, não existe mais Estado de Direito. Aí a necropolítica assume de vez, né? Assim, se tivesse alguma forma de vingança estatal mais clara, eu não conheço. Aí, Fernando, só que puxando brasa aqui para minha sardinha, mudando um pouco de assunto, aí você sabe qual foi o argumento da Polícia Civil, né? Que tem o BOP e tem o CORE, né?
Você acredita que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, gente? Que essas Mas imagens, nessas olha horas a galera só, fica técnica, né? pô, tem que discutir, olha isso aqui, né? Textualmente, tinha que discutir, né? Tinha que mandar o seu DPO, que seria essa questão do impacto, para discutir questões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, posto que o contrato afeta o tratamento de dados pessoais sensíveis, que o preposto não sabe esclarecer acerca de tal necessidade legal. Também será discutido o necessário sigilo e custódia correspondente às provas produzidas pelas imagens. E aí, por isso, a Polícia Civil falou que, diante dessa necessidade de adequação, digamos assim, à Lei Geral de Proteção de Dados, gente, aí O direito ainda de imagem assim do policial é mais importante. O tinha direito à o vida do procedimento licitatório, ainda assim estaria andando a passos de tartaruga. Muito legal, né? As super. fotos das pessoas são a toda hora exibidas, escrachadas, a imagem das pessoas expostas, mas agora nas câmeras, né, que nós vamos ter um controle da atividade policial. Aí eles estão muito preocupados com a imagem lá das pessoas sendo, né, esganadas, apanhando, como a gente vê, infelizmente, dioturnamente, né? Santa Catarina, que tem as câmeras corporais, eu já vi cenas dantescas, assim, já tem há mais tempo, de violência policial com esganadura, e você vê a pessoa perdendo o ar, e o policial lá, mesmo com a câmera, né? Isso com a câmera, imagina sem. Cara, não adianta. Exato. Eu não consigo concordar com o argumento. E recentemente saiu a notícia de que os policiais militares de São Paulo estão se recusando a agir por medo de represália. Eu não consigo concordar. Desculpa. Tudo bem, nunca fui policial, não entendo Até a porque se ele realidade do não dia a faz nada dia. de errado, qual a represália, né, que vai sofrer? Pois é, o meu raciocínio é esse, sabe? Cara, se você não tiver batendo em ninguém ou usando desnecessariamente da força, não tem por que você ter medo. Não tem. Ao contrário, se você usou a força, e muitas vezes, é de se reconhecer que muitas e muitas vezes será necessário o uso da força mesmo. Poxa, se você está com a câmera, isso vai demonstrar que você agiu dentro do limite necessário para aquele uso da força. Onde é que está esse medo? Eu não entendo. Eu gostaria, eventualmente, de ouvir, às vezes até de um policial mesmo, mas assim, dentro de um argumento racional, não o bom e velho, você não está na rua, você não sabe como é. Ah, não sei. Eu realmente queria ouvir para saber o que que é, o que que impede o uso da câmera, por que você está tão incomodado com a gravação dessa atuação. Sabe que uma vez, até meio que nada a ver, né? Mas enfim, eu lembro, eu estava em começo de carreira ainda, estava em Barra do Bugres, faz quase uns 8 anos, mais ou menos. E os processos físicos ainda, né? A Gina entrou na defensoria, outro dia nem conhece processo físico, já entrou na era do processo digital. É, Então, E aí tinha aquela pilha de 20, 30 processos que vinha para a ciência. E aí, enquanto hoje você vai clicando no PJE ou no EPUB, enfim, seja lá qual for a plataforma, aquela época você tinha que fazer carga física mesmo, pegar aqueles 10, 15 processos, botar no seu carro, levar para a defensoria, assinar um por um, né, dar uma verificada no processo, assinar e devolver depois manualmente também. E aí, eu tinha uma combinação com o pessoal da secretaria, da vara onde eu trabalhava, né? Que eu não levaria os processos, eu simplesmente ia ali dentro da secretaria mesmo, eles separavam uma cadeirinha, eu sentava e ia olhando os processos, antes de fazer a carga, todos os dias. E por talvez desconhecer o estatuto da OAB, tinha 2 advogados que ficavam revoltados com isso, dizendo que eu estava recebendo tratamento diferenciado, apesar de que o estatuto da OAB fala que não há cancelas, não há barreira para os advogados, o advogado pode entrar também ali na secretaria, mas enfim. E aí o Bocó foi lá e me filmou e mandou pro juiz que era diretor do foro, pedindo, né, para que fosse aberto um procedimento, isso, que fosse vedada aquela prática, e o juiz era meu amigo. Ele falou, Fernando, filmaram aqui, você quer promover alguma ação, alguma coisa, o uso de direito de imagem? Falei, cara, eu sou servidor público, eu estava no exercício das minhas funções, para mim não tem nada de errado, manda bala, né? E a Mandemos ideia é a vídeo, mesma. né?
defensor trabalhando, né? É Pois é, falei, ó, elogio. manda para minha corregedoria, por favor, para eles verem o tanto de processo que eu estou assinando aqui. Os caras me dão uma promoção ainda. Então, enfim, né? O resumo da ópera é: câmeras corporais funcionam para reduzir esse tipo de atuação, elas são necessárias, elas são importantes. Por quê? Porque se você deixa de aplicar qualquer controle à atividade policial, olha o resultado que a gente está tendo. Eu sei que muitos vão olhar e vão falar, tem mais é que morrer mesmo, o que foi trocar tiro com o policial? Veja, trocaram tiro com o policial 2, 3 dias atrás. A ação foi de vingança. A ação foi de execução mesmo. E quantos E inocentes aí, estão né, eu venho morrendo? para uma Quantos situação, inocentes não né? morreram? É, Ou, no mínimo, tiveram suas vidas colocado em risco concretíssimo, né? Então, assim, e aí, gente, eu vou aqui me fazer uma comparação que não é muito próxima, mas que não deixa de ter uma ligação. Legítima defesa e plenário do júri. Quantas vezes um réu não quer alegar legítima defesa e vem o Ministério Público e diz, mas isso é pura vingança, porque foi 5 horas depois, ele foi em casa, pegou a arma e foi que uhum, voltou, então não é legítima exato, defesa. exato. No júri, a legítima defesa é aquele sapato da Cinderela que nunca se encaixa no pé de ninguém. Mas numa situação dessa, dias depois, uso ostensivo de muitas armas, numerosos policiais, ainda assim está devidamente configurada a legítima defesa no processo penal em que os pesos e medidas são sempre diferentes em desfavor dos vulneráveis. A ameaça atual e iminente aí não existe, né? Agora a gente também tem que pensar assim, se a gente tem uma polícia que é militarizada e hierarquizada, né? Como que é a autorização do comandante do batalhão e do governo, né, do estado para esse tipo de operação 5 dias depois, com armamento, e quando feita sem que haja o controle por câmeras? Então a gente tem que começar a pensar também que não é só uma responsabilidade processual, a gente tem que pensar numa responsabilidade política, né? Porque essas pessoas elas têm uma hierarquia e o chefe da polícia, né, dentro da organização do Estado, é o governador do Estado, são os comandantes. Então, a gente tem que ter algum tipo de resposta política para que isso não aconteça. Ou vai ter que ter uma DPF também em São Em São Paulo. Paulo, né? Para especificar a mesma coisa, falar, ó, você não pode entrar na comunidade vulnerabilizada e fazer o que você quiser, pô. Que é Sim. essencialmente, né, a ratio decidendi da DPF 635. Não pode esculachar pobre só porque você não gosta de pobre. Mandados coletivos, lembra que aqui no Rio também tinha outra moda, né? Mandado de busca e apreensão coletivo aqui no Rio, que o Supremo, o STJ também enfrentaram e afastaram essa possibilidade, porque, obviamente, né, não existe essa possibilidade de você ir invadindo casas só porque estão num raio de localização. Então, a polícia ela vai sendo criativa nas formas de violação de direitos e a defesa, e aí o papel essencial, né, no Rio, e acredito que em São Paulo também teremos uma atuação da Defensoria Pública de São Paulo, essencial para essa coibição, né, e para perguntar o porquê de nós não podermos, né, Fernando, sindicabilizar essa atuação. Tem um gato aí atrás, Fernando? Não, é o Budweiser que tá aqui atrás de mim, é meu cachorro. Oh, eu vi passando, gente, ó, tem que olhar na veia no YouTube para poder ver o cachorrinho do Fernando aí aparecendo só as bolinhas. Pois é, antes As que me bolinhas acusem de da alcoolismo, pelagem, tá? eu queria Hã? chamar ele de Temístocles. Aí a minha esposa não deixou e Budweiser foi a segunda opção. Bom, gente, é isso aí. Eu acho E até é que isso talvez quando o aí. episódio for ao ar, vai na quinta, né? A gente até já tenha mais informações sobre essa atuação. De toda forma, a gente sentiu a necessidade de sentar hoje e conversar sobre isso para tirar do peito, que estava incomodativo, né? Sistema penal tem muito disso, tem muito de massacre. Aqui no Rio, só para complementar, como toda semana, eu não sei se no estado de vocês, uma mulher foi atingida por um tiro, o carro passou, não, as pessoas falaram que não viram a sinalização de blitz,
nada disso. O carro passou, a polícia achou que estaria em atitude suspeita, deram um tiro, a pessoa foi atingida, acho que foi rim ou no fígado, e estava com a filha dela de 10 anos no colo. Gente, isso é um Então, homicídio. Isso aí tem orientação dentro do POP das polícias. Fala, filho, o sujeito violou a ordem de parada, não é para você atirar. Qual que é o risco atual e iminente para você? Isso aí é uma das grandes demonstrações dessa ideia de necropolítica. Veja, quando você fala em exatamente. atuação em legítima defesa ou qualquer outra forma ali excludente da antijuridicidade, você naturalmente traz a ideia de risco para a pessoa ou para outrem. Gente, alguém que está fugindo não está apresentando risco. Você está matando porque você quer matar, porque você quer aquela pessoa morta, e não porque você quer evitar outros crimes ou isso ou aquilo. Exatamente. E a grande lição também daquele caso, né, do Exército, em alguma medida, né, foi atirem mesmo, né? Foi. Porque Vai nada, né? o que como entendeu-se ali por absolver, o que a gente percebe atirem, né? 80 tiros de fuzil numa família que pegaram, os que acertaram, foram mais de 200. Por Então, computar essa a é a mira ruim necropolítica. do Agora, pessoal, foi mais de 400, né? quais são os locais da cidade que isso ocorre? Adivinha, Fernando? Quais Ipanema são os carros que estão foi sendo Copacabana. atingidos? É, Pavuna, Endividado. né? E quais são os carros? Você acha que é algum carro super importado aí que a Gina Certamente é anda pelo menos no uma Q5. Recife? Qual carro você tem, Gina? Q5 ou Eu Q8? tenho. Não, meu filho, eu tenho eu não vou dizer aqui meu carro, não, mas é um carro simples. Mais simples que eu de Rafa, porque eu já estive no Rio, posso Sei. afirmar. Mas enfim, Ela não claro que a quis gente falar sabe. aí. É a Não quis Brasília falar que era um amarela, que vai ser Audi. alvo da Audi. Saraiva. Não, Aquele que se gente, eu tenho. aperta assim, abre a mala. Você Não, fala não, não no mesmo, nem ar. dirigir bem eu sei. Meu carro é um Jeep, estou muito satisfeita. Passo 5 anos sem trocar de carro. Ah, e para vocês, vou dizer até um, que não tem nada a ver com podcast, mas quando morei em Portugal, fui proprietária de um Ui, Escort ano 1994. E isso em 2015 e 2016. Carro esse que foi avaliado, foi comprado por 350 euros, ou seja, mais barato que um iPhone. Olha, Tenho aí, fotos, tá? Gina é gente como a gente aí, pois ó. é, Ó, gente, fica a dica. pois é. Escorte que Gina usou, devia ser um escorte conversível que ela andava por Portugal, assim, rosa Barbie. Era isso, Gina? Não, era um escortezinho azul, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. E a gente fez e aconteceu. E detalhe, viu? A gente comprou por 350 euros e vendeu por 350 euros. Porra, Viu Um sem aí, ano e ó? meio negociação. depois. Boa. Ainda tinha fila de espera. Viu aí, ó? É isso. Dicas com a Gina, hein? Quando eu for estudar em Bons Portugal, Gina, negócios. eu vou comprar esse escorte aí para dar uns rolês por Portugal. Pois é, vamos fazer um Vale a spin-off do pena. podcast, Dicas da Gina. É. É, exatamente, gente. É isso aí. Gente, Então vamos acabou o lá, né? assunto, né? A gente fica aqui falando de aleatoriedades, mas é isso que é legal do podcast, né? Pois é. Mas então tá, gente. Na veia! Na Na veia. veia!